Bem, pessoal, continuando o nosso estudo de geometria analítica no que tange a posição relativa entre as retas, vamos nos fixar no último exemplo. Bom, no último exemplo eu falei sobre retas concorrentes, que são retas que apresentam apenas um único ponto. Então lembre, você tem um plano cartesiano, você tem uma reta R, por exemplo, chamada de R, e você tem uma reta concorrente que eu vou chamar de S. Beleza? Eles terão um ponto em comum? Sim, logo elas são concorrentes. Só que, se houver uma característica, um requisito aqui entre essas duas, eu posso ter outra classificação para ela, que é quando elas formam 90 graus. Então veja, quando as retas formam qualquer ângulo, elas são concorrentes. Quando esse ângulo aqui, vou chamar de φ, por exemplo, aqui. Quando esse ângulo ele é diferente de 90 graus, eu digo que a reta ela é concorrente, como a gente viu na aula passada. Concorrente. Vou abreviar aqui. Concorrente. No entanto, se esse ângulo for de 90 graus, ela recebe outra classificação. Se esse ângulo for de 90 graus, essa posição relativa recebe o nome de perpendicular, ou seja, as retas elas são perpendiculares entre si, ou R é perpendicular a S. Bom, então novamente, quando isso aqui acontece? Quando apenas há um ponto em comum, tudo bem? Quando o ângulo forma 90 graus, e essa característica é satisfeita dentro da geometria analítica com base nisso aqui, quando o coeficiente angular de uma das retas vezes o coeficiente angular da outra dá menos 1. Aqui que parece um pouco complicado, mas é o seguinte, o coeficiente angular dessa reta, aqui, da reta S, e o coeficiente angular dessa aqui, um tem que ser o oposto do outro. Porque veja, se eu passar esse cara dividindo para cá, vai ficar assim, MS tem que ser igual a menos 1 dividido por MR. Ou seja, eles devem ser inversos, ou seja, inverso negativo. O inverso negativo do outro. Bom, então, conceitualmente o que nós temos? Quando retas se tocam em apenas um ponto, elas são geralmente concorrentes. No entanto, se o ângulo formado entre elas for de 90 graus, elas recebem o nome de retas perpendiculares entre si. Quais são as consequências? Então, quando há apenas um ângulo em comum, um ponto em comum, quando o ângulo é de 90 graus, isso necessariamente deve ser satisfeito através dessa condição matemática. O produto dos coeficientes angulares deve ser igual a menos 1. Ou seja, um deve ser o inverso negativo do outro. Para ficar mais claro, vamos fazer um exemplo. Diz o seguinte, qual a posição relativa entre as retas V e a reta C? Então a reta V está aqui. Então ela já está na posição relativa na forma reduzida. Perfeito. Então é isso que eu quero. A forma reduzida. Essa aqui não está na forma reduzida. Então eu devo encontrá-la primeiro. Como é que eu faço? Tem que isolar quem, pessoal? Eu ouvi no fundo do seu coração. Tem que isolar o Y. Então esse menos 8 passa para cá e esse x passa para cá. De maneira que vai ficar assim, 2y é igual a menos x mais 8. E novamente eu pergunto, o que eu faço com esse 2 aqui, pessoal? Esse 2 está multiplicando, vai passar dividindo. Então y vai ser igual a menos x dividido por 2 mais 8 dividido por 2. Ele está multiplicando, então ele passa dividindo. Resolvendo aqui dá quanto? Isso.
Logo, eu tenho que vai ficar... Percebe, aqui tem o número 1 subentendido. Vai ficar assim, menos 1x dividido por 2 mais 4. Ora, o que temos aqui, pessoal? Temos que o coeficiente angular dessa aqui é 2. E o coeficiente angular dessa aqui, ó, é menos 1 sobre 2. Ou seja, 1 é o inverso negativo do outro. Ou seja, se eu multiplicar esses dois, também vai dar menos 1. Como esse é o inverso desse e ainda está negativo, eu posso afirmar com certeza que elas são retas perpendiculares entre si. Então, quando cair questão em prova para vocês sobre posição relativa entre retas, vai cair essa aqui. Eles vão te dar duas equações das retas. Você chega na forma reduzida e você compara. Veja o termo que está com x. O coeficiente angular de 1 deve ser o inverso negativo do outro. Assim, você vai poder determinar a posição relativa entre elas. Ok? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Muito obrigado pela atenção de todos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau.